A seguir, English. Um oferecimento. Aqui na Number One. Hello everybody, welcome to English com Júlia Monteiro. Seja muito bem-vindo a mais um programa aqui na Rádio Flórida Brasil. É um prazer estar aqui, você que está sempre me acompanhando. Fico muito feliz, espero estar contribuindo com o seu aprendizado. Se você está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos finalizando o ano de 2020, mas eu espero que você me acompanhe agora, a gente iniciando um ano novo, e se Deus quiser vai ser um ano bem melhor, né? Então, olha só, já estamos em dezembro, não tem jeito, graças a Deus, né? Na minha opinião, pelo menos, eu fico muito feliz de já estar em dezembro, de já estar finalizando esse ano, porque a gente não tem jeito, a gente espera sempre coisas boas para um ano que vai começar, e mesmo sabendo que não é só uma chavinha que vai virar, né? O ano acabou e parece que a pandemia acabou, a gente sabe que não é bem assim, mas a gente se enche de esperança e a gente realmente torce para que as coisas melhorem, para que as mudanças, né, aconteçam, e a gente precisa disso para se agarrar, né, nesse otimismo bom. Então, hoje, a nossa última aula desse ano, a gente vai falar sobre isso, sobre New Year, né, então vocabulário, curiosidades, a tradição, o que acontece aqui no Ano Novo. Vou ensinar vocês a falarem os anos em inglês, porque é super importante. Tem muita gente que tem dúvida, como é que eu falo os anos? E antes de 2000? E depois de 2000, como é que eu pronuncio? Então é super legal, fica ligado na aula inteira, ok? Eu gostaria muito de agradecer a rádio por esse espaço e gostaria muito de agradecer a Mila também. Para quem não conhece, a Mila é uma escola de idiomas aqui na Flórida, é uma escola excelente. Eu vou deixar o contato da Mila no final da aula. E é isso, vamos começar então falando um pouquinho sobre American Traditions. Então, algumas tradições, né, de New Year, de Ano Novo, que acontece na virada do ano aqui nos Estados Unidos, ok? Então, para você que nunca veio, para você que já veio, enfim, a gente sempre acaba aprendendo coisas novas, porque afinal de contas é uma tradição específica do lugar, né? Não necessariamente a gente tem as mesmas coisas no Brasil. De uma maneira geral, muitas coisas são parecidas, né? Então, quais que eu trouxe aqui para vocês? Eu não trouxe todas, eu selecionei algumas, mas a gente tem The Ball Drop em Times Square, né? Que fica em New York, Nova York, que é a descida da bola, então super famosa, super conhecida. Eu tenho certeza que pelo menos na televisão, né? Você já deve ter visto. Então, aquela multidão, um monte de gente lá na Times Square, passando frio, muito frio. A gente estava falando aqui na rádio sobre isso, que é um frio muito extremo mesmo nessa época do ano lá. Mas mesmo assim, fica todo mundo lá esperando a descida da bola, the ball drop, né? Que começa quando falta 1 minuto para virar meia-noite. E aí, quando falta 1 minuto, a bola começa a descer. E aí, no finalzinho, entram em contagem regressiva para o ano novo. Então tá aí, acho que a coisa mais tradicional, né? A virada do ano mais tradicional aqui é essa. Então, The Ball Drop in Times Square. Então, se você não tá me seguindo no Inglês com Júlia Monteiro no Instagram, me siga e me conte lá no meu perfil no Instagram se você já viveu esse momento presencialmente em Nova York, se você já assistiu pela televisão, se você já conhecia essa descida da bola, ok? Esse ano, até onde eu sei, parece que vai ser virtualmente por conta da pandemia, né, do Covid, não pode ter aglomeração, então as pessoas vão fazer isso de casa, né? É isso. E aí a gente tem também New Year's Kiss, que até aí acho que é bem parecido, a gente tem isso no Brasil também, né, que é dar um beijo na hora que dá meia-noite, então você dá um beijo no seu namorado, namorada, esposo, esposa, enfim, New Year's Kiss aqui também é super tradicional. Então, dá meia-noite, aí a gente se beija, se abraça, né, com os amigos. Então, é super legal. A gente tem New Year's Resolutions, que a gente vai falar mais especificamente sobre isso, que são os desejos, os planos, né, para um ano novo. Toda vez que um ano está acabando e um ano novo vai começar, a gente faz planos, né? A gente faz promessas, planos, enfim, a gente fala daquilo que a gente gostaria de fazer, daquilo que a gente gostaria que acontecesse, e isso em inglês a gente chama de resolutions. E como que eu falo sobre resolutions, né, em inglês? Como que eu falo sobre o que eu quero, sobre os meus desejos? A gente vai falar isso
na aula de hoje, ok? Então, espera um pouquinho, a gente já chega lá, fica ligado. E por último, uma última tradition que a gente tem aqui, no Brasil a gente come lentilha, né? A gente come lentilha na virada do ano. Aqui, um prato muito famoso, né? Hoppin' John, que tem black eyed peas, que inclusive é o nome do grupo, né? Black eyed peas, pork and rice. Então, come porco, come arroz e come esse black eyed peas, que na verdade é o nosso feijão fradinho, né? Ele não é ervilha, peas. Tá aqui aparecendo para vocês, ó, peas. Se a gente for traduzir, peas é ervilha. Mas até onde eu vi, até onde eu entendo, na verdade é o feijão fradinho que a gente também tem no Brasil. Deixei aqui uma foto para vocês verem. Mas é um prato super tradicional de New Year's Eve. Se você me assistiu na aula passada, da semana passada, a gente falou sobre Christmas. Foi super legal. Se você perdeu essa aula, não tem problema. Todas as aulas ficam gravadas. É muito fácil de achar no YouTube, no Facebook. Se você tiver alguma dúvida de como encontrar essa aula, manda mensagem para mim, Inglês com Júlia Monteiro, lá no meu perfil. Eu vou te ajudar, ok? Mas lá eu ensinei para vocês. Então, véspera, a gente em inglês fala Eve. Então, New Year's Eve. Então, véspera de ano novo, a virada do ano. A gente fala New Year's Eve, ok? Vamos para a próxima tela, então. Quando a gente está vivendo esse momento de virada do ano, a gente sempre olha para trás, looking back, we look back, ok? E a gente reflete sobre o ano que passou, e a gente pensa em tudo que aconteceu, nas coisas boas e nas coisas ruins. E aí eu trouxe algumas perguntas aqui para vocês refletirem, para vocês pensarem sobre o ano que passou. Então, what did you like most about 2020 or 2020? É exatamente isso que a gente vai falar nessa aula também. Mais pra frente, daqui uns minutinhos, a gente vai falar sobre ano. Como falar os anos em inglês. É super legal, super importante. Então, fica ligado. What did you like most about 2020? O que você mais gostou de 2020? Eu sei que foi um ano muito complicado mesmo por conta do Covid, da pandemia. Mas eu tenho certeza que alguma coisa boa também teve, né? Para todo mundo teve alguma coisa boa, nem que seja uma lição, um aprendizado, alguma coisa a gente sempre tem que tirar de bom das coisas. Então, what did you like most about 2020? What special things happened in 2020? What was the best thing that has happened to you this year? Então, qual foi a melhor coisa que te aconteceu esse ano, né? Então, vamos tentar tirar um pouquinho essa pandemia da cabeça, esse Covid da cabeça e pensar nas coisas boas que aconteceram. E vai tentando responder mentalmente mesmo, elaborando as respostas em inglês na sua cabeça. Se você estiver assistindo de algum lugar que você está anotando, faça anotações, tenta responder ali, escrevendo rapidinho. Mas se não tiver, não tem problema, mas vai participando, nem que seja mentalmente mesmo. Vai elaborando as respostas, refletindo e tentando usar o Simple Past. Por quê? Porque a gente está falando desse ano, as coisas que aconteceram esse ano, então a gente tem que usar o passado, ok? Que são os verbos ali na segunda coluna. Eu tenho alguns exemplos para vocês na próxima tela. Vamos continuar nessa primeiro. Então, what was the best thing that happened to you and what was the most difficult one? What was the most difficult thing that happened to you this year? Qual foi a coisa mais difícil que aconteceu para você esse ano? A gente vai falar pandemia, mas a pandemia aconteceu para todo mundo e afetou as pessoas de formas diferentes, né? Acredito que praticamente todo mundo foi afetado negativamente, mas de maneiras diferentes. Então, vamos elaborando aí o que aconteceu de legal, o que aconteceu de ruim. Did you meet new people? Did you meet new people? Você conheceu pessoas novas? O que é um pouco improvável, né? Porque a gente não podia se encontrar com ninguém ainda, não pode, a pandemia não acabou. Então, a gente realmente está com essa restrição da vida social. Então, mesmo assim, será que você conheceu pessoas novas? Did you meet new people? E assim, a pandemia começou logo no começo do ano, mas a gente ainda teve janeiro e fevereiro, bastante coisa pode ter acontecido também. Did you visit new places? Você visitou lugares diferentes, mesmo com a pandemia? Você chegou aí a algum lugar que você nunca tinha ido? Did you visit new places? Então, reparem nas perguntas, como a gente está trabalhando em inglês, a gente está estudando inglês, é importante a gente pensar na estrutura gramatical também. Então, todas as perguntas eu tenho o auxiliary verb, olha lá, did. Por quê? Porque a gente está falando do passado, né? Esse ano já está ficando para trás. Se você quiser usar present perfect,
dependendo do que para você que tem um nível mais intermediário, mais avançado de inglês, também não tem problema. Dependendo da maneira que você colocar a sua frase, ela vai fazer sentido e ela vai ficar certa, porque o present perfect eu também uso para falar de passado quando eu ainda estou, né, nesse momento, quando eu ainda tenho uma relação, uma consequência, e como o ano ainda não acabou, de fato, ele está acabando, mas não acabou, eu posso usar também. By the way, a gente tem uma aula inteirinha sobre present perfect aqui na Rádio Flórida Brasil. Mesma coisa que eu falei sobre aulas de Christmas. Se você quiser assistir essa aula, se você perdeu essa aula sobre present perfect, que é um tema que todo mundo sempre pede para estudar, né? Um tema um pouco complicado para muitos alunos. Essa aula está gravada, é muito fácil de achar essa aula no YouTube, no Facebook, mas se você tiver alguma dificuldade, manda mensagem para mim, ok? Inglês com Júlia Monteiro. Mas a gente trabalhou todo esse tema de present perfect, uma aula completa sobre isso, e eu expliquei exatamente qual é o uso, quando que eu uso simple past, quando que eu uso present perfect, ok? Então, super importante. E aí agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que eu fiz, coisas que aconteceram comigo esse ano. Então, a gente está falando do ano de 2020, que está ficando para trás, está acabando, e aí eu vou trazer algumas das coisas que aconteceram comigo esse ano para dar como exemplo para vocês de frases que vocês podem montar as suas ideias, o que aconteceu com vocês nesse ano. Então, pode passar para a próxima tela, por favor, Diego. Então, olha só, todas as frases aqui eu tenho que usar o verbo na segunda coluna, então o verbo vai estar no simple past. O que significa o verbo no simple past? Ele está com ed se ele for um verbo regular. Então, todos os regular verbs eu tenho que acrescentar ed. E aí o que vai mudar é a pronúncia. A gente teve uma aula sobre isso, eu expliquei a pronúncia direitinho dos verbos no passado, quando que ele vai ter pronúncia de T, quando vai ter pronúncia de D sem o E, enfim, mais uma vez, se perdeu essa aula, tá gravada, fica tranquilo, ok? Só me falar, manda uma mensagem para mim que eu mando o link direto para vocês, ok? E se o verbo for irregular, irregular verb, aí não tem jeito, tem que ver aquela lista dos verbos no passado e lembrar de como que é a forma do verbo na segunda coluna no caso, ok? Então, olha os exemplos que eu trouxe para vocês. So, these are the things that I did, ok, this year. I started my Instagram account this year. Então, eu comecei a minha conta do Instagram esse ano, a minha conta do Inglês com Júlia Monteiro, é uma conta nova, né? Não tem ainda tantos posts, mas já tem muita coisa legal por lá. Então, I started my Instagram account this year. Olha só, é um verbo regular, ele tá com ed. I started my Instagram account. I stayed home a lot. I stayed home a lot. Ah, tá escrito at home, tem um erro aí, mas olha só. I stayed home a lot. E eu tenho certeza que isso se aplica à grande maioria que está me assistindo, né? Tá aí uma coisa em comum, todos nós fizemos isso, né? Stayed home a lot. I went to SeaWorld for the first time. Então, eu fui para o SeaWorld for the first time this year. Esse verbo é um verbo irregular, é o passado do verbo go. Go, passado, é o verbo ir, né? Tá no presente. E no passado a gente fala went. So, I went to SeaWorld for the first time. My son started a new school. My son started a new school. I stayed home a lot. Mais uma vez essa frase que é para colocar ênfase mesmo, né? Porque afinal de contas a gente ficou muito em casa esse ano. I didn't travel abroad. O que significa abroad? Out of the country. So, I didn't travel abroad. Então, hoje eu moro nos Estados Unidos, certo? Então, eu não viajei para fora dos Estados Unidos esse ano. Não, I didn't go abroad. Se você mora no Brasil e fala I didn't travel abroad this year, você está dizendo que você não foi para nenhum outro país fora do Brasil, ok? Abroad. Tenta sempre repetir junto comigo. Abroad. E a última frase, did I mention that I stayed home a lot? Né? Eu já falei que eu fiquei muito em casa esse ano. É só uma brincadeirinha, porque realmente não foi fácil, né? Foi muito pesado mesmo. Tá sendo, né, gente? Mais uma vez, o ano tá acabando, a gente fica nessa cabeça, tá acabando o ano, ufa, tudo isso vai acabar. Não é bem assim. Mas vamos esperar que as coisas melhorem, ok? Mas é só pra gente rir um pouco, olha só. LOL, que muita gente vê isso em vários lugares e não sabe o que significa, né? O que significa esse LOL, né? Que a gente não fala LOL, é laugh out loud, que é dar gargalhada. Então, laugh significa rir. Out loud é em voz alta, então é rir em voz alta, ou seja, dar gargalhada. Então, se você vê esse LOL, né, em alguma situação engraçada escrito, você
já entendeu o que está significando, então, dar gargalhadas. É alguma coisa que foi muito engraçada, ok? Então é isso, vamos agora tentar deixar esse ano para trás, né? Hoje 29 já de dezembro, e agora vamos olhar para o ano que vai começar com bastante esperança de um ano novo, ainda tomando bastante cuidado, wearing a mask, né? Usando máscara, e vamos então pensar nas resolutions, que foi o que eu comentei com vocês. Pode mudar, por favor, Diego? A gente tem aqui, ó, The new year is a good time for a fresh start. Então, um ano novo é sempre um motivo para um recomeço, para um começo, né, fresquinho e novo e legal. Então, para a gente falar sobre os nossos desejos, sobre as coisas que a gente quer e que a gente planeja para um ano novo, a gente chama isso em inglês de resolutions. Resolutions, ok? Então, como que eu falo sobre as minhas resolutions? Eu trouxe algumas aqui para vocês, não necessariamente elas têm a ver comigo, ok? São só exemplos, porque tem algumas, por exemplo, aqui, I will quit smoking, but I don't smoke. Eu não fumo, mas só para dar exemplo para vocês. Então, olha só, I want to lose weight. O que significa weight? Significa peso. Então, se eu falo I want to lose weight, eu estou dizendo eu quero perder peso, eu quero emagrecer. Tá aí uma resolution que é muito comum. Muita gente coloca isso como um desejo, né, para começar o ano. Tem gente lá atrás que tá levantando a mãozinha. Então, I want to learn English, tá aí uma resolution que eu adoraria escutar de todos vocês que estão assistindo, né? E é realmente uma necessidade para muitas pessoas. E vou agora abrir um parênteses aqui, gente. A gente sempre coloca desculpa, vai deixando para depois e nunca tem tempo. E isso não é o momento. A verdade é que nunca é o momento, tá? Nunca é o momento para muitas coisas na vida. Nunca é o momento para aprender um idioma, nunca é o momento para ter filho, nunca é. E realmente tem momentos que são mais complicados do que outros, mas tá tudo ligado à sua prioridade, né? São as coisas que você coloca prioridade, que você dá prioridade ou não. E se você realmente quiser, se você quiser de verdade e precisar, eu tenho certeza que você consegue. É a junção dessas duas coisas que vai fazer com que você aprenda inglês. Querer e precisar. Porque às vezes a gente quer, mas não precisa. E aí a preguiça fala mais alto, né? Às vezes a gente precisa, mas não quer, né? Então, putz, eu preciso por causa do trabalho, por causa disso, mas não gosto, não tô afim. Muito difícil também aprender. Então, se você juntar essas duas coisas, querer e precisar, meu filho, você aprende. Você aprende mesmo, porque aí não tem jeito, né? A vontade tá falando, a necessidade tá falando, tá batendo na porta, você corre e faz acontecer. A gente sempre tem tempo, sempre, mesmo quando você tem a vida mais corrida do que nunca, dá tempo, que seja 5 minutinhos por dia, 3 minutinhos por dia para você ter contato com o idioma, para ouvir uma música, para trabalhar uma música, para fazer um exercício rapidinho, dá para fazer acontecer. E como a gente está falando de ano novo, é um momento para você colocar aí na sua cabeça, vou aprender inglês, então vou acompanhar English com Júlia Monteiro toda terça-feira na Rádio Flórida Brasil, vou seguir a Júlia no Inglês com Júlia Monteiro lá no Instagram e vou seguir todos os perfis de inglês, não tem problema porque é contato com a língua, quero mais é que você faça isso mesmo, tenha contato com o idioma de todas as formas que você puder, ok? No final dessa aula eu vou dar algumas dicas de estudos, vou falar um pouquinho mais disso. Mas vamos continuar então. A gente tem aqui, I'll quit smoking. I'll quit smoking. O que isso significa? Eu vou parar de fumar. Não é o meu caso, mais uma vez, mas para trazer como exemplo. Quit significa parar. I'll quit. Eu vou desistir, vou parar. I'll quit smoking. Tá aí uma resolution super comum. I'm going to exercise more. Essa é uma resolution que acho que é geral, né? Todo mundo faz essa resolution, todo mundo tem esse desejo, não só no ano novo, né? A gente sempre tem isso assim, no final da semana, segunda-feira, I'll exercise more. Vou sempre começar a semana seguinte, o mês seguinte, e vou fazer mais exercício, né? Atividade física. E é uma coisa que a gente vai ali empurrando com a barriga, faz, depois para, depois começa de novo. Mas é importante, né? Todo mundo tem que fazer, por uma questão de saúde principalmente, tem que fazer. E a última que eu trouxe para vocês, I hope I can find a better job, por exemplo. Então, eu espero encontrar um trabalho melhor. I hope I can find a better job. Então, olha só, tem modelos diferentes de coisas que vocês podem usar, né, para falar sobre resolutions. Vocês podem falar I want, vocês podem falar I will, I'm going to, não tem problema, né? Então, você pode falar com want para tudo. I want to quit smoking. I want to lose weight. I want to find a new boyfriend. I want to... Pode usar will para tudo. I will lose weight. I will find a better job. I will quit smoking.
vai mudar um pouco a sua intenção, porque quando você fala I want to lose weight, você está dizendo eu quero emagrecer. Se você diz I will lose weight, é mais forte, você está dizendo eu vou emagrecer. Né? Então, acho que tudo depende da sua intenção, o quanto de força você coloca aí na sua fala. Mas gramaticalmente, você pode usar qualquer uma delas. Então, pensa aí qual que é o seu desejo, o tamanho do seu desejo, e aí você vê como que você quer aplicar isso, ok? Como que é o tipo de frase que você quer usar. Right? Vamos para a próxima, então. Essa daí a gente falou sobre resolutions, e como a gente está falando sobre Ano Novo, eu trouxe alguns modelos de como vocês podem desejar Feliz Ano Novo para as pessoas. Obviamente, vocês podem simplesmente falar Happy New Year, então Feliz Ano Novo. E vocês têm aqui mais 4 exemplos. Se estiver muito pequenininho, eu vou ler aqui para vocês, ok? Então, olha só. I wish you all the best for this new year. I wish you all the best. Então, eu te desejo. I wish you all the best for this new year. Eu te desejo todo o melhor para esse ano novo. Então, você pode desejar Feliz Ano Novo usando wish. I wish you a very happy new year. Eu te desejo um ano novo muito feliz, por exemplo. Aí em azul agora, olha o que está escrito. May this year bring you peace, love and success. Muito legal esse daqui. O que acontece? May tem alguns significados em inglês. May é a primeira palavrinha que está aparecendo, ó. May. May pode ser usado em alguns contextos em inglês, né? Acho que o que todo mundo conhece é para a gente pedir permissão. São em perguntas que a gente pede permissão. Então, por exemplo, você está numa sala de aula, você levanta a mão e fala May I go to the restroom? May I go to the restroom? Você está perguntando, posso ir ao banheiro, né? Então, é para pedir permissão. O may, ele pode ser usado em outras situações também, para dar ideia de possibilidade. Então, for example, next weekend I may travel. Eu posso viajar no final de semana. Posso no sentido de pode ser que eu vá. Não de eu ter permissão, mas é uma possibilidade. Ainda estou pensando, ainda estou esperando alguma coisa, mas pode ser que aconteça. E o may também, aqui, a gente traduziria como que você seja muito feliz, que o seu sonho se realize, que esse próximo ano seja incrível. Então, may all your dreams come true. May this year bring you, então, que esse ano novo te traga, ó, bring you peace, love and success. Então, que esse ano novo te traga paz, amor e sucesso. So, may this new year, que esse ano novo, ok? May all your dreams come true, que todos os seus desejos sejam realizados. Então, may é super usado quando você está desejando alguma coisa para alguém, ok? Aí a gente tem aqui, ó, em vermelho, inclusive, está falando dos dreams. Então, I hope all your dreams come true in 2021. Eu poderia ter usado essa mesma frase com o may, não tem problema. Não existe só um jeito certo, né? A língua, ela tem uma infinidade de possibilidades aí, muitas formas estão corretas. Aqui eu estou usando com hope. Hope também tem esse sentido de desejar, de, né, esperança. Então, ele também é muito usado para a gente falar sobre o ano novo. Então, I hope all your dreams come true. Eu espero que todos os seus sonhos se realizem em 2021, ok? E aqui no último, ó, wishing you health and happiness. Estou usando wish também, a diferença aqui no verdinho eu estou dizendo I wish you, e aí ele não está com ing. Agora aqui eu não estou usando I, eu estou começando com wish, aí eu tenho que colocar o ing nele. Então, wishing you a great new year, wishing you a lot of happiness. Então, significa a mesma coisa que I wish, né? Só uma forma diferente de colocar, mas é o mesmo sentido que dá. Ok? Então, se eu estiver começando com wish, aí eu coloco o ing nessa palavra, ok? So, wishing you, e aí o que você quiser desejar para a pessoa. Ok? Então, vai anotando. Se não puder anotar agora, reveja essa aula, assista de novo, faça anotações, pratique, deseja essas coisas para alguém, porque quando a gente coloca em prática, a gente se apropria muito mais daquilo. Tenho certeza que me ouvindo, vocês podem estar entendendo tudo ou praticamente tudo, mas se não colocar em prática, acaba esquecendo. Mais cedo ou mais tarde esquece. Agora a gente vai então, Diego, pode passar por favor, a gente vai falar sobre os anos em inglês. So, saying the years in English, falando os anos em inglês. Super importante, sempre tem aluno que fica na dúvida, que não sabe como é que eu falo. Então, 1940, o primeiro que está aparecendo aqui, ó, que a gente vai falar primeiro before 2000.
So, before the year 2000. Então, antes do ano de 2000. Como que eu falo esse ano em inglês? Como que eu falo 1840? 1985? Porque em português a gente fala sempre assim. Em inglês, antes de 2000, a gente vai falar de 2 em 2 números. Então, olha só, não sei se está muito pequenininho, mas vamos lá, vou falando para vocês. Então, 1840, a gente vai juntar 1840, o 18 e o 40. Então, a gente vai falar 1840, 1840. É isso que a gente vai usar, não tem outra maneira. 1840. Se você falar 1840, vai dar errado. Não faça isso, ninguém vai te entender, ok? 1840. Aí o ano que está embaixo, 1985, o ano que eu nasci, by the way. Então, a gente tem 19 e 85. A gente fala 1985. 1985. I was born in 1985. I was born in 1985. E aí a gente tem 1616, ó, 1616, 1616, 1616. Agora, quando eu tenho 1700, 1900, 1800, 1500, não importa, aí vai mudar um pouquinho. Como que a gente falaria? Vou falar como? 1700. Vou falar 1700, 1700. Como é que vai ficar isso? Aí que surgem as dúvidas, né? Então, tem alunos que sabem falar os anos, mas aí tem um ano ou outro que fica meio tricky. Você fala, e agora? Não sei. Então, nesses casos aqui, ó, a gente vai falar os 2 primeiros números. Então, 17, que é 17. E aí, a gente vai falar 100, 1700. 1700, como se fosse 100, né, com o número 17. É muito usado também quando a gente vai falar de dinheiro aqui, mas depois eu preparo uma aula só sobre isso. Então, olha, 1700, e aí o de baixo é 1900. 1700, 1900, 1600, 1800, ok? E aí a gente tem agora after 2000. Então, chegou o ano de 2000, 2000. Eu tenho TH, thousand. Eu preciso colocar minha língua entre os dentes para conseguir pronunciar o som direitinho. Então, 2000. Do ano 2000 até o ano 2009, a gente vai falar exatamente como a gente fala em português. Então, ó, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, até o 2009. Uma observação, eu falo 2001 ou eu falo 2001? Eu tenho certeza que se você falar 2001, ninguém vai falar que está errado, todo mundo vai entender, mas não é comum como é no inglês britânico. No inglês britânico é mais comum a gente falar o and. Em inglês americano a gente normalmente não fala. Então, 2001, 2002. Agora, se for britânico, 2001, 2002, ok? É essa a diferença. Mas não significa que esteja errado, ok? Vão te entender, não tem, sem problema nenhum. Cheguei no ano de 2010, ok? Quando eu chego no ano de 2010, eu vou começar a ter 2 maneiras diferentes de falar. Ou eu continuo da mesma forma, então 2010, 2011, 2012, que é um pouco mais comum no inglês americano, mas você também tem a outra forma que é igual antes de 2000. Então, você começa a juntar também de 2 em 2. Então, 2010, 2011, 2012. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Ó, 2010, 2015, 2020. Então, que ano que a gente está? A gente está em 2020 ou 2020. As 2 maneiras estão corretas. Aliás, as 3, porque se você disser 2020, também está correto. Mas é o que eu disse, ele é um pouco mais comum no inglês britânico, mas não significa que esteja errado. Ok? Então, espero ter conseguido ajudar um pouquinho aí. Tem post lá no meu Instagram, Inglês com Júlia Monteiro, tem um post dedicado a isso, inclusive com mais exemplos, né, de como falar os anos em inglês. Dá uma olhadinha lá, curte, deixa salvo, ok? Para vocês poderem acessar sempre. E aí, para falar de decades, né? As décadas. Então, os anos 80. Como que eu falo isso em inglês? Os anos 80. Eu falo 80s, the 80s. The 80s, ok? Então, o que acontece? Se eu tenho 1980, eu não preciso mencionar nada em relação a 1900. Se eu sei que é 80, de 1900, eu só falo the 80s. Agora, se eu tenho assim, 1870, são os anos 70, mas de 1800. Aí eu vou ter que falar 1870s.
1870s. Aí eu vou ter que mencionar, porque se você disser só the 70s, vão achar que é em 1970, ok? Que vai estar mais recente. Então, é só colocar o S na dezena ali. Então, 80s, 70s, 50s, 40s, 30s, the 30s, os anos, né, a década de 30. E por aí vai, ok? Vamos continuar falando um pouquinho de data, que é importante, mas agora não focando no ano, né? Mas pensando na data mesmo. Olha só, pode mudar, Diego, por favor. A gente tem aqui, sempre que lembrar, quando a gente fala de data em inglês, eu tenho que usar ordinal numbers. São os números ordinais. E os números ordinais, eles têm o TH, eles têm aquele TH que tem que fazer aquele som com a boca. Não tem jeito, tem que usar um número ordinal. Às vezes ele tá escrito assim, ó, como se fosse o cardinal. Mas como eu sei que é uma data, eu tenho que colocar o TH. Então, olha só, aqui é October 17th, October 17th, October 17th, ok? É assim que eu vou falar. E aí, por que eu trouxe isso daqui para vocês? Porque em português, e eu vou admitir para vocês, a gente passa tanto tempo na vida vendo a data em português, né? Então, assim, dia, mês, ano. Dia, mês, ano. E aí chega aqui nos Estados Unidos, você vai ver a data de vencimento dos alimentos, ou vai ver qualquer coisa assim, e a cabeça às vezes dá um tilt, você fala, ah, meu Deus, isso daqui é o dia ou o mês mesmo. Por quê? Porque a gente não está acostumado do jeito que a gente está em português. Mas eu trouxe para mostrar para vocês, para lembrar que em inglês é o contrário. Então, em inglês, ó, esse 6 aqui, ele não é o dia, ele é o mês, ok? Então, essa data aqui, olha só, tá aparecendo aqui para vocês, ó, June 5th, June 5th. Porque se às vezes a gente bate o olho, a gente fala, 6 de maio. Não, não é 6 de maio, ok? Porque não é dia 6 do mês 5, não. É o mês 6, dia 5. Então, mês e dia. É essa ordem que a gente tem que usar em inglês, ok? So, June 5th, month, day. E quando você está falando de data, mas você só está falando do dia, é só o dia que você está mencionando, você não está falando o mês, não está falando o ano. Então, por exemplo, quando que vai ser a festa mesmo? Quando que vai ser a festa? Você fala, dia 10. Vai ser dia 10, é assim que a gente falaria em português, né? No dia 10. Em inglês você vai falar on the 10th, on the 10th, on the, ou então só the, ok? Aqui o exemplo que eu trouxe para vocês é the 4th, por isso que eu falei the 4th aquela hora. Então, when is the party? On the 4th. Quando é a festa? É no dia 4, on the 4th. Ou então, the 4th, ok? Uso the antes. E sempre número ordinal, 4th, porque você está falando de uma data. Ok? É isso. Vamos então para a nossa última parte da aula, que a gente fala sempre sobre as expressões idiomáticas, né? Os idioms que eu trago para vocês. A gente tem aqui to start anew, que é simplesmente recomeçar, sabe? Um recomeço. Então, depois, às vezes, de alguma situação difícil e tal, você fala, let's start anew, vamos recomeçar. É um recomeço de vida. Eu espero que, inclusive, seja um recomeço, né? Esse ano novo para todo mundo. E um outro idioma que eu trouxe para vocês é para vocês sempre terem a esperança, né? Então, when one door closes, another opens. Que em português, inclusive, eu não lembro exatamente como que é essa expressão que a gente tem em português. Vocês já devem ter percebido, quem está me acompanhando em todas as aulas, que eu sempre tenho dúvidas de como que é a expressão exata, assim, a equivalente em português. Eu acabo me embananando toda nas expressões em português. Mas essa, se eu não me engano, é quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Ou quando uma janela se fecha, uma porta se abre. Alguém aí sabe? Eu não tenho certeza de como que é não, mas é alguma coisa assim. É para dar esperança, né? De que às vezes alguma coisa não deu certo, mas outra coisa boa tá por vir, né? É sempre uma luz no fim do túnel. Então, when one door closes, another one opens, another opens. Então, quando uma porta se fecha, outra se abre. Então, é bom a gente terminar o ano cheio de esperança, né? Torcendo por um ano bom, um ano melhor, né? Não vai acontecer de uma hora para outra, mas vai acontecer. A gente precisa acreditar nisso e a gente precisa continuar tomando cuidado, tomando as precauções necessárias para a gente ter o máximo ali de controle dessa situação toda, ok? Diego, passa para a próxima, por favor. Antes da gente finalizar, eu vou dar algumas dicas de estudos, então, para vocês.
Sempre dou, inclusive todas as aulas eu trago uma dica ou outra. Hoje eu vou trazer algumas dicas mais específicas. Tem um aplicativo que eu descobri, enfim, recentemente até, mas já usei, eu achei super legal, eu vou compartilhar com vocês. Chama Cake. Não sei se vocês já conhecem. É um aplicativo legal para você aprender várias expressões do dia a dia, vocabulário principalmente. Então, para expressão e vocabulário, não é um aplicativo que você vai aprender muita gramática, pronúncia, não é muito focado nisso, mas para expressão e vocabulário ele é muito legal. Por quê? Porque ele traz muitos vídeos, filmes, até vídeos do YouTube com expressões novas. Então você tem lá as expressões do dia e aí você vai ver um trechinho de algum filme com alguma expressão nova e ele vai repetir várias vezes e aí você também pode trabalhar um pouco a sua pronúncia repetindo. É super legal, chama Cake, mesma coisa que bolo, ok? Acabei não escrevendo aqui, mas a gente escreve C-A-K-E, cake, bolo. Baixa no seu celular, é gratuito. Eu adoro coisa, inclusive, que é gratuita, porque se não gostou, não usa mais e pronto. Mas não custa nada experimentar, né? Então, baixa, crie o hábito de estudar. A gente estava falando sobre isso um pouquinho no começo dessa aula. Vamos aproveitar que um ano novo está começando. Vamos criar hábitos novos, hábitos bons, né? Deixar a preguiça de lado, colocar uma disciplina ali. A gente precisa ter disciplina se a gente quer alguma coisa. Então, todo dia vou estudar 10 minutinhos por dia, 5 minutinhos por dia, não importa o tempo, né? Veja o tempo que você tem e dedica esses minutos para você ter contato com a língua inglesa. Nunca foi tão fácil, a gente tem a internet aí, dá para fazer tudo que a gente quiser, a gente vê qualquer música, assiste qualquer coisa, a gente escuta, né, nativos de países diferentes falando inglês, então olha só como é rico, né? São muitas possibilidades realmente de estudo. Então aproveita isso e você tem isso do acesso da sua casa, da onde você estiver. Então o importante qual é a dica então? Você vai reservar um tempo por dia e você vai ver o tempo que você tem. Se você conseguir 1 hora por dia, ótimo. Isso significa que você vai aprender mais? Não, significa que você vai aprender mais rápido, né? Então, se você tiver 15 minutinhos por dia ao invés de 1 hora, você também vai aprender. Mas sim, provavelmente vai demorar um pouquinho mais para você chegar lá. Mas você também vai chegar lá, né? A gente não pode se desanimar, se desmotivar por causa disso. E aí você vai procurar alguma forma de ter contato com o idioma, que pode ser com uma música, pode ser com um filme. Então, algum filme que você gosta, que você já assistiu e conhece a história, você vai assistir esse filme de novo, um vídeo, um trechinho dele que seja, se você não tiver muito tempo, só que você vai assistir em inglês, com o áudio em inglês e a legenda em inglês. Então, nossa, mas eu não vou entender nada. Vai entender porque você já conhece a história, você já conhece esse filme. Eu tinha um combinado com os meus filhos quando a gente morava no Brasil. A minha filha era novinha até, né? Quando ela tinha, sei lá, 5, 6 anos, a gente saiu do Brasil, ela tinha 7. E era um combinado mesmo. Ela precisava assistir em inglês desenhos que ela já tinha visto várias vezes. E criança, a gente sabe que assiste a mesma coisa várias e várias vezes, né? Então, assim, Frozen, ela tinha a época do Frozen. Ela assistiu uma vez em português, assistiu 2. Bom, a partir de agora você vai assistir em inglês. Por quê? Porque você já conhece a história. Você não vai se perder, não vai... Nossa, não tô entendendo. Acaba entendendo sim. É claro que uma coisa ou outra vai passar, não tem jeito. Mas isso vai criando na criança... ela vai se familiarizando com as palavras, ela vai abrindo o ouvido dela, vai ser muito mais fácil dela entender depois. Então você pode fazer a mesma coisa. Se você já assistiu algum filme e vai assistir de novo, assiste em inglês, gente, não custa nada fazer isso, né? É um exercício. No começo pode ser que você se sinta perdido, não tô entendendo, mas calma, tenha paciência, espera um pouquinho, que seu ouvido vai abrindo aos poucos e você vai começar a entender cada vez mais. Precisa ter calma e paciência, mas dá para fazer. Isso acontece em todos os seus níveis de aprendizado. Eu lembro, inclusive, quando, mesmo eu já professora, eu ia em algumas palestras, às vezes, e escutava de professores, de palestrantes que falavam inglês, mas eram de, sei lá, da onde que aprenderam, tinham todo um sotaque ali, e no começo era difícil, às vezes, de entender. Mas eu precisava de 2 minutinhos, 3 minutinhos, parecia que abria o ouvido. Naquele começo estava difícil, de repente vai. Então é a mesma coisa para todo mundo que está aprendendo, cada um no seu nível, cada um com a sua realidade, mas dá para fazer, precisa só de paciência, ok? Então cria esse hábito de estudos, de reservar um tempinho por dia para você ter contato com a língua inglesa. No YouTube,
YouTube, né? Pega algum canal de alguma família que fala inglês, né? Não precisa ser uma família que mora nos Estados Unidos, pode morar em qualquer país falante da língua inglesa e acompanha esses vídeos, né? Tem, inclusive, just for fun, né? To relax. Então, você tá lá no seu momento que você não tá a fim de estudar muito, mas você tá aprendendo inglês. Então, eu vou ver algum vídeo dessa família que eu gosto em inglês. Querendo ou não, você vai estar em contato com a língua e vai acabar aprendendo bastante coisa, ok? Deixa a legenda lá em inglês também, que dá para habilitar e você vai, né, ouvindo e lendo o que a pessoa está falando, pausa, vê uma palavra diferente, pesquisa o que é, uma expressão nova, anota. E essa é a minha terceira dica que eu dou sempre para vocês, mas é fundamental. Gente, eu sou professora, eu já sou professora há bastante tempo. Eu fiz cursos para professores, né, vários cursos depois que eu me tornei professora e eu nunca deixei de ter um caderno, né? Claro que são vários agora, mas eu nunca deixei de ter um caderno comigo para ser realmente assim, o meu guia, o meu repertório, tudo que era novo que eu ia aprendendo, eu ia anotando, fora da ordem mesmo, tem gente que é mais organizada, então aqui é gramática, aqui é isso. Eu tentava até que organizar, de certa forma, mas eu anotava tudo. Então, aprendi essa palavra nova, esse vocabulário, essa expressão, ia anotando, anotando, anotando. E aí, o que eu fazia? Faço, né? Toda semana, uma vez a cada 15 dias, que seja, eu revia todas as minhas anotações, eu ficava folheando tudo. E aí, o que acontecia? Eu percebia que tinha coisa que, nossa, eu bati o olho, isso aqui eu já sei. Lembrei, bati o olho e já lembro o que é. Ixi, isso daqui nem lembrava o que era. Aí eu ia lá e escrevia uma outra frase com uma tal palavra nova que eu não lembrava direito, falava uma frase com ela, tentava repetir várias vezes ao longo do dia. E aí, das próximas vezes que eu estava revendo essas minhas anotações, quando eu batia o olho naquelas palavras, naquelas expressões, enfim, naquele conteúdo que eu ainda não tinha absorvido tanto, já estava mais fácil. Por quê? Porque eu estava fazendo isso com uma certa frequência. Então, é super importante, gente. Precisa realmente de dedicação. A gente não pode esperar cair do céu. E a gente sabe que depois de uma certa idade, né? E depois da certa idade que eu quero dizer, depois que você não é mais criança, já basta, né? Para você ter um pouco mais de dificuldade de aprender do que uma criança, comparando de uma maneira geral, né? Por quê? Porque a gente tem outras preocupações na cabeça e um monte de coisa para fazer. Então, assim, tem menos tempo mesmo. Então, é um pouco mais difícil. Não adianta achar que vai aprender com tanta facilidade assim. Precisa colocar seu esforço e a sua dedicação. Mas eu tenho certeza que você consegue, ok? Então, ano novo, new year, new life, ok? Vida nova e vamos aprender inglês. Pode passar para a última tela para mim, Diego, por favor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na aula. Eu espero que eu tenha contribuído com o seu aprendizado da língua inglesa nesse segundo semestre desse ano, né, que é o tempo que eu estou aqui na Rádio Flórida Brasil. Gostaria mais uma vez de agradecer à rádio por esse espaço, por esse programa English com Júlia Monteiro, que realmente está muito legal. Eu gosto muito de estar aqui. E gostaria demais de agradecer a Mila, que está aparecendo aqui para vocês. A Mila é a escola de idiomas que eu comentei no início da aula, está aqui o contato deles. Se você está aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos, e está procurando uma escola para você aprender inglês, entre em contato com a Mila, manda mensagem. Ó, eles têm 2 unidades, uma unidade em Miami e uma unidade em Orlando. milausa.com é o site, e aí Mila Miami USA, Mila Orlando USA. Só procurar no Instagram, mandar uma mensagem para eles. Eles têm essas 2 escolas que são excelentes, professores assim fantásticos, equipe de suporte, equipe pedagógica realmente muito, muito, muito boa mesmo. Manda mensagem, se matricule, tire suas dúvidas. E para você que está pensando em vir aqui para a Flórida, se está no Brasil e tem esse desejo de vir morar aqui, viver a cultura e aprender o idioma aqui em uma escola, não pense 2 vezes, procura a Mila, que eu tenho certeza que você vai gostar. E para quem não está me seguindo ainda, está aqui em cima, ó, Inglês com Júlia Monteiro, lá no Instagram. Eu espero que você já esteja seguindo, mas se não tiver, não esquece, corre lá e follow me, ok? Então é isso, gente, eu espero que todo mundo tenha um excelente ano novo e a gente se vê em January, ok? Happy New Year, everyone!